E aí, pessoal, estamos de volta aqui ao nosso chat GPT. Normalmente, quando a gente abre, ele vem para o chat GPT padrão aqui, né? Você vai clicar no seu GPT, e aí ele troca aqui. Então, já está pronto para uso. Nós vamos fazer alguns testes iniciais. Normalmente, não é assim que nós vamos utilizar ele ali no dia a dia, mas vamos fazer algumas perguntas para ver como que ele está se comportando, tá? Eu vou colar aqui um prompt. Quais são as principais diferenças no manejo do infarto agudo do miocárdio com supra e sem supra de ST? Inclua recomendações baseadas nas diretrizes mais recentes. Vamos ver o que ele vai responder, né? O manejo do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e do infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST apresenta diferenças fundamentais na estratégia de reperfusão e no uso de terapia antitrombótica. Abaixo, um resumo baseado nas diretrizes mais recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, American College of Cardiology e European Society of Cardiology, né? Aqui ele já colocou, a gente especificou lá que queria a Sociedade Brasileira de Cardiologia e American Heart Association. Ele colocou mais duas instituições ali. Caso você não queira esse comportamento, você pode reforçar isso lá nas instruções, né? Então, nós vamos ainda ver em módulos mais lá na frente como ele deve lidar com a questão das fontes de informação, tá? E aí ele coloca aqui, né? Diagnóstico, estratificação de risco, né? Estratégia de reperfusão, de acordo com se é com supra ou sem supra de ST, né? Terapia antitrombótica, ele vai colocando aqui, ó, terapia adjuvante e suporte, considerações especiais, resumo das diferenças, colocou até aqui numa tabela, né? E terminou aqui com uma conclusão. Você pode, inclusive, pedir para ele que ele faça só a tabela, por exemplo, né? Que ele não seja tão amplo ali na sua resposta, ele faça de uma forma mais concisa, mais enxuta. Você vai modificando o comportamento do seu GPT de acordo com as suas necessidades, né? Então, pode ser que você queira uma resposta para uma aula, se você for professor, né? Então, e aí ele vai já dar um contexto diferente. Ou se precisa de um resumo rápido para um atendimento ali, né? E aí essas coisas vão sendo ajustadas lá naquela parte da instrução. Então, seguindo nesse tema aí, vamos fazer uma outra pergunta, né? Nós vamos colocar aqui um outro prompt. Quais são as contraindicações absolutas e relativas para o uso de fibrinolíticos no infarto agudo com supra de ST? Vamos ver o que ele vai dizer. O uso de fibrinolíticos no IAM com supra é indicado quando a angioplastia primária não pode ser realizada dentro do tempo ideal, menor ou igual a 90 minutos em centros com ICP disponível, ou menor que 120 minutos se houver necessidade de transferência. No entanto, existem contraindicações absolutas e relativas que devem ser consideradas antes da administração. Contraindicações absolutas, risco maior do que o benefício. Essas condições representam um risco inaceitável de hemorragia grave, especialmente hemorragia intracraniana. História prévia de AVC hemorrágico, acidente vascular cerebral de origem desconhecida, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, trauma craniano grave. Ele vai colocando aqui, ó, neoplasia, sangramento ativo, dissecção, enfim. Contraindicações relativas, avaliação do risco-benefício. Aí ele coloca aqui também a questão das contraindicações relativas, né? Deixa eu ver um detalhe aqui. É, Ele ainda não terminou, né? Vamos esperar ele terminar aqui de escrever. Conduta em caso de contraindicação ao fibrinolítico, né? Então, ele até colocou aqui a conduta, caso não esteja indicado aí o uso do fibrinolítico, né? E aí ele dá essa resposta aqui. Caso o paciente tenha contraindicações relativas, a decisão deve ser individualizada, ponderando risco versus benefício, especialmente em pacientes sem outras opções de reperfusão. Essas recomendações seguem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia
2021, American Heart Association 2023 e a European Society of Cardiology de 2023, né? Eu ia pedir para ele citar as fontes aqui, mas ele mesmo já colocou, né? Então por isso que eu li aqui no final, porque eu não tinha visto aqui no começo a questão das fontes, né? Então nós temos aí essa resposta dele. E aí, para finalizar, vamos testar mais um prompt, né? Como eu disse, não é exatamente assim que nós vamos usar, na maioria das vezes, o nosso assistente médico GPT, mas enfim, eu coloquei um prompt aqui porque é um teste, né? Um paciente de 58 anos, diabético e hipertenso, chega ao pronto-socorro com dor torácica há 2 horas. O ECG mostra supradesnivelamento de ST em parede anterior. Qual a conduta ideal? O que que ele vai dizer? Diante de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST em parede anterior em um paciente de alto risco, né, diabético e hipertenso, a conduta ideal deve ser a reperfusão imediata, preferencialmente por angioplastia primária, ICP primária, conforme as diretrizes mais recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, enfim, coloca aqui. Confirmação diagnóstica rápida. E ele coloca aqui a questão do ECG, da troponina, né? História clínica, reperfusão imediata, né? Então, a opção 1, angioplastia primária, a opção 2, trombólise, 3, terapia farmacológica imediata, antiagregação plaquetária, ele coloca aqui anticoagulação, terapia adjuvante, monitoração e cuidados intensivos. Ele coloca aqui resumo da conduta, ele botou aqui o resumo e citou as fontes aqui. Então, esse foi os nossos primeiros testes, nossas primeiras impressões aí com o uso do nosso recém-criado médico assistente GPT. Nas próximas aulas, nós vamos começar a modificar aquelas instruções, vamos fazer com que ele adquira certos tipos de comportamento para que seja cada vez mais útil no nosso consultório, no nosso dia a dia. É isso, eu vejo vocês na próxima aula.